Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, companheiros de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Aqui nos encontramos mais uma vez para estudarmos André Luiz, Valdo Vieira, Chico Xavier, Emmanuel, o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pela dádiva da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Aos espíritos amigos, agradecemos imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E agradecemos a todos vocês, companheiros de jornada terrena, que constantemente estão aqui conosco para estudarmos juntos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos serão concedidos como oportunidade para o estudo, para as reflexões. E hoje, nesse dia 22 de setembro do ano de 2020, aqui nos encontramos mais uma vez para estudarmos mais um capítulo do livro Conduta Espírita, de autoria do espírito André Luiz, através da mediunidade de Valdo Vieira. E hoje trouxemos para as nossas reflexões o capítulo de número 36. Capítulo de número 36, que tem como título Perante a Desencarnação. No último estudo que fizemos, com base neste livro, capítulo 35, refletimos acerca do nosso comportamento perante a enfermidade. Hoje é perante a desencarnação. Estamos preparados? Já estamos preparados o necessário e suficiente para lidarmos com o evento que nós chamamos de morte? Ou ainda não estamos preparados? Então, André Luiz nos traz aqui reflexões acerca deste assunto, o nosso comportamento em um velório de um conhecido, de um parente, de um amigo. Qual é o nosso comportamento? Será que estamos nos comportando corretamente? Então, André Luiz começa as reflexões aqui logo no primeiro parágrafo, nos chamando a atenção para a necessidade do aprendizado que se chama resignação. Ele nos diz resignar-se ante a desencarnação inesperada do parente ou do amigo. Via de regra, em especial nessas situações de desencarnes inesperados, via de regra, nenhum de nós, ou quase que nenhum de nós, ainda nos encontramos preparados para enfrentarmos estes momentos com serenidade, com resignação. Mas é isto que ele nos fala aqui, ó, resignar-se ante o desencarne inesperado de um parente ou de um amigo, vendo nisso a manifestação da sábia vontade que nos comanda os destinos. Então aqui ele nos chama atenção para esta necessidade da resignação perante a sabedoria de Deus. E aí ele diz que maior resignação, maior prova de confiança e entendimento. Então aqui ele nos chama atenção que maior resignação, quanto maior for a nossa demonstração na prática em relação à resignação, maior será a prova de confiança e entendimento em relação à sabedoria divina. E ele acrescenta ainda dispensar aqui comportamentos nossos
em um momento de velório, ele nos fala e nos orienta da seguinte maneira: dispensar aparatos, pompas e encenações nos funerais de pessoas pelas quais se responsabilize. Então aqui ele nos fala, nos chama a atenção que nada disso é necessário, aparatos, pompas e encenações nos funerais de pessoas que, porventura, estejam sob a nossa responsabilidade. E ainda ele nos diz que precisamos abolir o uso de velas e coroas, crepes, imagens e conferir ao cadáver o tempo preciso de preparação para o enterramento ou a cremação. Por que ele nos diz isto? Sobre essa necessidade de um tempo preciso de preparação para aquele que deixou o corpo físico. Aí ele diz na sequência que nem todo espírito se desliga prontamente do corpo. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso um tempo, porque nem todo espírito, quando cessam ali as funções orgânicas, ele se desliga imediatamente do corpo físico. Existe questionamento que foi feito para Emmanuel, através de Chico Xavier, em relação à questão do procedimento de cremação de um corpo. Qual seria o tempo necessário para não ter, digamos assim, não ter algum choque para o espírito que ainda não deixou completamente, não se desligou completamente do corpo físico? E a resposta que Emmanuel nos dá é que de aproximadamente 3 dias, ou seja, ali por volta de 72 horas, 3 ou 4 dias, mas ali ele fala em relação à necessidade de pelo menos 72 horas de prazo, porque conforme André Luiz nos fala aqui, nem todo espírito se desliga prontamente do corpo físico. Quanto mais apegado às coisas materiais, quanto maior será o tempo necessário para esse desligamento, que conforme os espíritos amigos nos dizem, pode levar minutos, horas, dias, semanas, meses. Então, é de acordo com o apego ou desapego de cada um de nós. Então, ele nos diz na sequência ainda o seguinte: emitir para os companheiros desencarnados, sem exceção, pensamentos de respeito, paz e carinho, seja qual for a sua condição. Então aqui ele nos fala sobre mais um comportamento que devemos, se ainda não fazemos, não temos o hábito de adotar esse tipo de comportamento em velório, precisamos urgentemente passar a nos comportar assim, emitindo aos companheiros desencarnados, sem exceção, pensamentos de respeito, de paz, de carinho. E ainda diz que a caridade é dever para todo clima. Então aqui a caridade, sem sombra de dúvida, é dever de todos nós, independentemente do ambiente, independentemente do momento, independentemente da situação. E, sem sombra de dúvida, aquele comportamento de respeito ali perante o corpo, perante o cadáver daquele que partiu ou que está ainda lutando para se desvencilhar das amarras do corpo físico, sem sombra de dúvida que aquele respeito que devemos ter é em especial por aquele que se encontra ausente ou que está prestes a se ausentar completamente do corpo físico. E aí ele nos diz ainda: proceder corretamente nos velórios. Aí ele nos fala o que é esse proceder corretamente nos velórios, calando anedotas, galhofas em torno da pessoa desencarnada,
tanto quanto cochichos impróprios ao pé do corpo inerte. Então, todos esses procedimentos, esses comportamentos de anedotas, as piadas, né, as galhofas e ainda os cochichos impróprios, sem sombra de dúvida que isso é falta de caridade, isso é falta de respeito para com aquele que deixou ou que está se desvencilhando do corpo físico. E aí ele acrescenta que o companheiro recém-desencarnado pede sem palavras a caridade da prece ou do silêncio, que o ajudem a refazer-se. Então, se nós ainda não temos condições de fazer uma prece por aquele, ou em auxílio, por intercessão daquele que deixou o corpo físico, ele nos fala que aí nós precisamos nos calar, ou a prece, ou então o silêncio, porque como nós sabemos, o silêncio também é uma prece. Então é isto que ele nos fala sobre o nosso comportamento e ainda acrescenta: desterrar de si quaisquer conversações ociosas, tratos comerciais ou comentários impróprios nos enterros, aqui comparecer. Então, sem sombra de dúvida que este aqui é um outro comportamento, ou estes são comportamentos que precisamos abolir do nosso, digamos ali, do nosso comportamento no momento em que estivermos, ou no período em que estivermos, acompanhando ali aquele funeral. E aí ele diz ainda que a solenidade mortuária é ato de respeito e dignidade humana. Sem sombra de dúvida que a solenidade mortuária é ato de respeito e dignidade humana, ou seja, respeito para com todos, dignidade também, todos necessitam e precisam dessa dignidade humana. E aí André Luiz ainda acrescenta na sequência que precisamos, sem sombra de dúvida, aprendermos esta outra lição e colocarmos em prática, conforme ele nos coloca aqui, ó, transformar o culto da saudade. Transformar o culto da saudade, comumente expresso no oferecimento de coroas e flores, em donativos às instituições assistenciais, sem espírito sectário, fazendo o mesmo nas comemorações e homenagens aos desencarnados, sejam elas pessoais ou gerais. Então aqui ele nos fala que o melhor que devemos ou que deveríamos fazer em relação a este nosso comportamento, de via de regra, quando vamos a um funeral, levarmos uma coroa de flor, nós transformarmos o recurso financeiro que gastamos, que desembolsamos para levar uma belíssima coroa de flor com uma mensagem que, via de regra, uma mensagem que ali vai escrita em nome da pessoa, em nome da família, que passemos a adotar o procedimento de levar um donativo para uma entidade filantrópica para auxiliar companheiros em maiores necessidades do que as nossas. Sem sombra de dúvida que ao invés de gastar um determinado recurso com a coroa de flores, que em pouco tempo ela vai ser retirada dali, ou às vezes vai sobre o caixão até o cemitério e depois é jogado fora ou fica lá em cima do túmulo, sem sombra de dúvida que perante a espiritualidade é muito mais válido, é bem melhor, sem sombra de dúvida, transformar aquele recurso em uma cesta de alimento, por exemplo, que vai matar a fome de algumas pessoas por alguns dias. E aí ele nos diz que a saudade somente constrói quando associada ao labor do bem. Então a saudade, sem sombra de dúvida, conforme ele nos fala aqui, somente constrói se usarmos esta saudade ou este pretexto da saudade para auxiliarmos os outros. E sem sombra de dúvida que muitos companheiros que deixaram o corpo físico prefeririam que fosse assim, ao invés de um monte de coroas de flores, um monte de cestas básicas para auxiliar outros companheiros.
E a André Luiz acrescenta que ajuizar detidamente as questões referentes a testamentos, resoluções e votos antes da desencarnação, para não experimentar choques prováveis ante inesperadas incompreensões de parentes e companheiros. Então aqui André Luiz nos dá um conselho aqui a todos nós. Se você pretende deixar algum testamento dando destinação para algum recurso, para alguma coisa sua, alguma coisa que você quer que faça de uma forma tal e não de outra, que providencie estas resoluções e deixe de uma forma bem clara para evitar brigas. E depois do mundo espiritual, em um determinado momento, nós iremos receber notícias em relação a esses desentendimentos por falta de clareza ou por não ter deixado um testamento. Eu particularmente não me preocupo com isso em relação à questão de testamento. Façam, quem ficar aqui na condição de herdeiros, naquela condição de substitutos ou que darão continuidade em alguma coisa ou em algum patrimônio, façam da forma que achar melhor e de acordo com a nossa legislação. Eu particularmente não penso nisso em relação à questão de testamento, mas muitos companheiros pensam, têm uma preocupação enorme, principalmente por conhecerem aqueles que estão com ele no agrupamento familiar. Então, que deixe isso de uma forma bem clara, porque não sabemos qual é o momento. E aí ele nos diz que o corpo que morre não se refaz. Sem sombra de dúvida que o corpo que morre não se refaz e não voltará para resolver essas pendências. Ele voltará em espírito, ou seja, o espírito que animou aquele corpo voltará um outro dia, numa outra oportunidade, numa nova reencarnação, mas com o véu do esquecimento ali na roupagem frágil de uma criança para dar continuidade ao trabalho de evolução. E por último, André Luiz nos diz o seguinte, que precisamos aprender, mais uma outra lição que ele nos deixa aqui, que precisamos aprender e aproveitar a oportunidade do sepultamento para orar. Para orar. Tem muitos companheiros, muitos familiares que já começam a brigar, já começam a discutir a divisão dos bens materiais, até mesmo no momento do velório. Já começam desentendimentos. E aqui a nossa companheira, antes de encerrarmos, a nossa companheira e irmã de jornada, a Fernanda, está dizendo que é muito interessante esse ensinamento de levar um donativo aqui a quem esteja precisando. Sem sombra de dúvida, Fernanda, que um ensinamento belíssimo, um exemplo belíssimo, e que deveríamos adotar isto, passar a adotar isto num velório, ao invés de ter lá, como falamos, um monte de coroas de flores, seria sem sombra de dúvida bem melhor um monte de cestas básicas para ser revertidas a uma instituição benemerente para matar a fome de alguns companheiros de jornada. E aí ele diz ainda, encerrando, que aproveitar a oportunidade do sepultamento para orar ou discorrer sem afetação, quando chamado a isso, sobre a imortalidade da alma e sobre o valor da existência humana. Sem sombra de dúvida que aquele momento ali do velório, sem sombra de dúvida que é o momento mais apropriado e também o local mais adequado para se falar de vida e não para falarmos de morte e, como ele disse anteriormente, não ficarmos com piadas, com galhofas, falando mal das outras pessoas ou até mesmo falando mal daquele que acabou de deixar o corpo físico ou que ainda está lutando para deixar ou para não deixar o corpo físico. Em muitas situações, nós podemos perceber isto de pessoas contando piadas e falando mal do próprio defunto ou daquele espírito que deixou o corpo físico. Sem sombra de dúvida que o momento é apropriado para falarmos sobre vida, sobre a valorização da vida, acerca da continuidade da vida, que a vida não cessa. O que cessaram ali foram apenas as funções orgânicas do corpo físico, mas que o espírito,
a essência divina, que até então animou aquele corpo físico, segue a sua trajetória. Orar por ele, para que ele se restabeleça o mais breve possível no plano espiritual e, digamos assim, continue a trajetória de crescimento. E aí é por isso que ele nos diz aqui, ó, sobre a imortalidade da alma e sobre o valor da existência humana. E aí ele encerra dizendo que a morte exprime realidade quase totalmente incompreendida na Terra. Então aqui André Luiz nos fala que a morte ainda é quase que completamente incompreendida na Terra. Quase que ninguém ainda compreende a morte. Então, este fenômeno que conhecemos com o nome de morte. Então, precisamos estudar, sim, sobre o assunto, refletirmos sobre o assunto e chegarmos à conclusão que é algo natural, está na natureza. Isto que nós chamamos de morte, na verdade, faz parte, por irônico que seja e às vezes contraditório que seja, a morte, ela é um processo natural e faz parte da vida. É apenas um momento de transformação. Conforme nos dizem os espíritos amigos, é apenas um momento em que mudamos de cidade. Como nós mudamos aqui quando fazemos ou realizamos alguma mudança de residência, de endereço residencial, às vezes mudamos de cidade, de estado, às vezes até de país, nós mudamos do mundo físico para o mundo espiritual, retornamos para casa, assim como nós fazemos uma mudança quando deixamos o mundo espiritual para virmos ao mundo físico. E aí no rodapé desta mensagem, André Luiz lembra palavras de João Evangelista, no capítulo 8º, versículo 51. E em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Então aqui João, nesta anotação, fez aqui referências e anotou palavras de Jesus quando ele nos disse que quem guardar, ou seja, guardar naquele sentido de internalizar, praticar os seus ensinamentos, jamais verá a morte. Que possamos refletir sobre isto e principalmente colocarmos em prática estes ensinamentos sobre os quais refletimos hoje e passarmos a nos comportar de uma forma melhor, quiçá da forma correta perante a desencarnação. Paz aos nossos corações e muito obrigado a todos os companheiros que estiveram conosco aqui nesta sala virtual, estudando juntos. Abraço fraternal a todos e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Até breve, meus irmãos.